Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa 12ª edição do Safe Foodcast, com a presença da Moara Miranda, nossa querida. Nos conhecemos hoje, mas somos íntimas já. Best friends forever. Essas são as coisas interessantes da vida. A Moara é especialista em marketing esportivo, vai compartilhar conosco aqui a trajetória dela, o que ela tem feito, o que ela tem trabalhado nesses últimos 11 anos. E a ideia, né, da disciplina também, dessa conexão com a disciplina, é trazer uma visão um pouco fora da contabilidade para vocês, tá? Então, nós vamos ver gestão de uma forma mais completa, mais fora do que é resto, ok? Então, a Moara vai conversar conosco. Depois da conversa, da apresentação dela, nós vamos conversar, tá? Qualquer dúvida que aconteça, intenção de pergunta, que vocês queiram, é para interagir. Muito à vontade, e vamos fazer o que der para fazer até onde iremos, né? Sem limites, né? Vamos nessa. Sem limites. Moara, por favor. Olá, gente. Boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui. Agradecer a Alessandra pelo convite. Também a participação da minha querida colega de orçamentos, que a gente já conversou bastante também hoje sobre isso. O mundo de eventos esportivos, ele é um mundo muito rico e ele é bem amplo. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, alguns slides que eu trouxe, só para vocês terem a dimensão de que ele vai muito além do que a gente vê na TV ou além do que a gente vê quando a gente vai para um estádio ou para uma sede de competição. Eu tenho um vídeo que acho que me apresenta bem e aí depois a gente continua o bate-papo. Pode ser, André? Eu sou Moara Miranda. Eu trabalho na organização de eventos esportivos há 11 anos. Eu já fui coordenadora de marketing, gerente de operações, eu já fui gerente de logística, já trabalhei em eventos da FIFA, da CBF, do Comitê Olímpico Internacional, da Conmebol. Atualmente eu trabalho como consultora especializada na gestão de projetos esportivos. Quando você assiste uma Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos na televisão, é importante saber que são várias pessoas trabalhando, planejando de maneira integrada para garantir que a competição aconteça. É como se fosse um grande quebra-cabeças. Cada pessoa é uma peça. Eu sou uma peça linda, uma peça maravilhosa, uma peça baiana. Já deu para ver que a autoestima é um pouco elevada, mas para minha sorte a modéstia ela é ainda maior. Você pode passar para mim o próximo slide, por favor? Só para trazer um breve histórico, eu sou formada em administração de empresas, meu MBA é em marketing. Eu, sempre que posso, estou fazendo algum curso para me atualizar. Então, tenho estudado um pouco de inteligência artificial. Gestão de projetos é algo que eu sempre indico, mesmo que seja um curso rápido, no YouTube ou onde quer que seja. Se vocês puderem, deem uma olhada. Esses são alguns dos projetos que eu já participei ao longo desses 11 anos. Pode passar para mim, por favor? Pode passar. E uma coisa que eu percebi, e quando eu falo da questão do curso de gestão de projetos, é porque evento esportivo ele é um projeto. Assim como a nossa vida também é. Projeto é tudo aquilo que tem data para começar e terminar, que tem custo e que tem um escopo, né? É a vida da gente e é um projeto esportivo. E eu lembro quando eu estava na Conmebol e eu viajava para fazer os jogos, eu usava o colete da Conmebol e aí o pessoal perguntava, você trabalha com evento esportivo, você faz o quê? Aí eu falo, não, trabalho para a Conmebol. Você é atleta? Você é jogadora de futebol? Não. Aí logo na sequência eles perguntavam, você é comentarista? Jornalista? Eu tenho amigos que até hoje, quando eles vão falar, não, a minha amiga, ela é jornalista, ela é comentarista. Porque é o que a gente vê na TV. É aquilo que a gente alcança, né? E aí eu percebi que as pessoas não tinham essa noção dos bastidores, de tudo que acontece para que vocês possam ver na televisão aquele evento esportivo. E aí eu trago para vocês o básico do básico, que é quando a gente vai fazer um evento esportivo, e aí vocês podem pensar, para trazer para a realidade de vocês, quando vocês forem organizar uma festa de aniversário, ou um batizado de alguém, ou um casamento, ou qualquer tipo de um campeonato de futebol da rua de vocês, é praticamente a mesma coisa, só que numa dimensão bem maior. É mega.
Mas os pilares são os mesmos. A gente sempre trabalha com nível de serviço. Então, nível de serviço é você determinar o que você vai oferecer para cada cliente. A gente tem esses clientes que hoje tem uma palavra bem bonitinha que o pessoal está usando muito, né? Stakeholders. Todo mundo stakeholders, porque meus stakeholders... a gente tem usado muito, e tem as áreas funcionais, que é cada departamento dentro desse bastidor do evento esportivo. E aí, pode passar todos de uma vez, para a gente não perder muito tempo. Quando a gente fala de cliente, quando eu falei do nível de serviço, eu vou ter os clientes, e nesse cliente eu vou dizer o que eu vou oferecer para cada um. Então, por exemplo, os principais, né? O principal cliente é o atleta. É o árbitro, é a comissão técnica, depois vem os convidados, se eu falo de um evento da FIFA, os convidados VIPs, ou VVIPs, né, porque a FIFA tem esses 2 níveis, mas se for os Jogos Olímpicos, é a família olímpica, e são super importantes, porque normalmente é quem vai liberar o evento, quando a gente fala de governo, é quem vai estar presente quando é um evento tipo um FIFA Legend, que é um ex-jogador e tem uma figura muito importante. São as pessoas que, de alguma forma, te contribuem para o seu evento, e você precisa retribuir como convidando essas pessoas. E aí você define um nível de serviço. Por exemplo, se você tem um convidado VIP, talvez você tenha que oferecer um carro com motorista. Talvez você vai deixar que ele vá de Uber. Para o atleta, você pode dizer, não, vou providenciar um ônibus para levar todos os atletas. Ou deixa que os atletas se virem para chegar. Eu vou providenciar comida para esses atletas. Essa comida vai ser quente. Eu vou montar um buffet para esses atletas. Isso é nível de serviço. Para cada um. Então, por exemplo, eu posso pensar no espectador e dizer, eu vou fazer uma competição e todo mundo que for para a minha competição vai ter direito ao Wi-Fi. Wi-Fi para todo mundo. Por exemplo, a gente chega no Maraca hoje, o celular não funciona. Mas pode ser que o Maracanã um dia fale assim, não, a torcida do Flamengo vai ter Wi-Fi garantido, por exemplo. Isso é um nível de serviço a se pensar para agradar um tipo de cliente. Então, além desses 2 que eu falei, a gente tem também os patrocinadores, que a gente vai focar nesse assunto. Imprensa e TV, principalmente TV, são 2 coisas diferentes, às vezes as pessoas confundem. Imprensa é o que não é o que é escrito. Ou, por exemplo, rádio, fotógrafo, isso é imprensa. E TV é TV, transmissão de TV, captar a imagem e transmitir através da televisão, que inclusive hoje não é mais só isso, né? É streaming, exatamente, são várias telas ao mesmo tempo, mas é só para vocês entenderem que é bem diferente um do outro. Depois vem staff, voluntários e os espectadores. E aí eu vou colocar esse próximo slide, por favor, que vai ser, depois a gente pode começar o bate-papo, mas é só para vocês entenderem o que acontece nos bastidores. Existe uma pirâmide, como vocês conseguem ver, e na base do pirâmide estão os espectadores e no topo estão os atletas. O critério dessa pirâmide é o que eu preciso para fazer o meu evento acontecer. Eu não faço um evento esportivo sem atleta, eu não faço sem árbitro, eu não faço sem a delegação técnica, mas eu faço sem espectador. A pandemia mostrou isso para a gente. E muita gente se choca, né? Quando fala, como assim os espectadores não são importantes? Não, não são. Colocar 80 mil pessoas no Maracanã é maravilhoso e gera uma receita de quase 5 milhões de reais, mas isso não paga salário de quase nenhum jogador desse elenco. O que realmente paga é TV e patrocinador. Então, por isso que espectador e depois staff voluntário, porque às vezes eu não preciso de uma quantidade muito grande, mas eu preciso. E aí essa é a ordem de importância, os níveis de serviço para quem está no topo da pirâmide, ele é muito mais delicado do que o nível de serviço para quem está na base. Então, às vezes você vai chegar num evento esportivo e não vai ter nada para você comer, ou talvez vai ter só pipoca. E isso pode acontecer porque as pessoas decidiram que para o espectador não vai ser tão importante. E aí você vai ver que tem vários, a gente chama de acrônimos. A primeira vez que eu fui fazer evento esportivo, meu primeiro evento foi a Copa do Mundo da FIFA, e aí, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu vou decorar, eles dão um glossário, realmente, com cada uma dessas letras, e o que significa, são termos em inglês, depois a gente é brasileira, claro, a portuguesa, mas é um vocabulário internacional. Qualquer outro evento que você vai fazer, vai ser esses mesmos. Então, por exemplo, o primeiro ali, SPT, significa esporte. E significa que tem uma área chamada esporte, que vai cuidar de tudo referente aos atletas, aos jogadores, ao que quer que seja. Essa área é uma área cliente. Significa que ela vai demandar de outras áreas. Então, para cada um que está à esquerda do cliente, é um acrônimo, tipo assim, marketing, comunicação, área de protocolo. A gente vai falar, protocolo, não sei o que protocolo. É porque tem realmente protocolo. Você não coloca a mão. Chegou um presidente de uma federação, você não estica a mão para ele, a não ser que ele coloque a mão para você primeiro. Você não fala, e aí, cara, que para mim é um problema, porque eu falo com muita gíria. Então, minha mão eu boto para trás. Parece que eu estou entrando numa loja de cristais quando eu era criança. A mão para trás, não mexe, porque eu realmente
Se deixar, eu vou bater high five e não vai dar certo. Então, esses acrônimos são essas áreas funcionais e todos esses que vocês estão vendo são áreas funcionais. Então, quando você vê a pirâmide, por exemplo, todo mundo que está no verde são áreas que você tem que pensar para todo mundo. Tipo assim, tecnologia, área médica. Eu tenho que pensar área médica para absolutamente todo mundo que vai estar dentro da sede de competição. A gente sempre pensa a questão da segurança como um todo, não só a segurança patrimonial, mas a segurança da vida das pessoas, né? De que nada vai desabar, de que nada vai cair, de que o chão não vai abrir, de que, né? Como é que você garante essa segurança? E aí que vai mudando as cores de acordo com essas áreas. Então tem áreas que vão ser específicas para um tipo de cliente. Dentro de cada acrônimo desse, ou dentro de cada área funcional, existe no mínimo 30 pessoas trabalhando. E aí quando você multiplica isso, ainda vem a parte dos fornecedores terceirizados, né? Que eu não vou nem entrar nesse, mas tem super a ver com orçamento também, porque logo no início do evento, no início, mais pelo menos com 6 meses ou 1 ano de evento, a gente tem que começar a falar de licitação, o bid, né, que eles usam, e a gente tem que ir para o mercado para tentar conseguir orçamento, para ter uma noção de quanto vai gastar, e a gente tem que ter uma noção do que vai ser o evento, do que a gente vai servir e entregar, para poder contratar esses fornecedores que normalmente chegam 1 mês antes do evento acontecer, não participam do planejamento. Então, é muita gente envolvida, muito, assim. E eu gosto sempre de trazer esse slide, porque dá uma dimensão do tanto de gente que, às vezes, está envolvido naqueles 90 minutos de um jogo de futebol que vocês vão assistir, ou naquelas 2 horas de um jogo de vôlei, porque isso é tudo bastidor. O que a gente sempre fala é que a comunicação, ela tem que ser... Ela nunca vai ser perfeita, isso a gente já internalizou. Mas ela tem que ser o mais eficiente possível. Quando a comunicação não funciona, a integração não funciona e há uma falha, aí é quando vocês vão ver. É quando um jogador consegue entrar, um torcedor consegue entrar no campo e abraçar um atleta, isso é uma falha de segurança. É quando nas Olimpíadas, não sei se vocês vão lembrar, mas nas Olimpíadas da China, de Beijing, a Fabiana Moura, ela era atleta para ganhar o ouro. Ela tinha ganhado o ouro no Mundial e ela ia possivelmente ganhar o ouro nessas Olimpíadas, e na hora de saltar, ela não achou a vara que ela usava para esse salto. Isso é uma falha de logística, ou de equipamento esportivo que trabalha diretamente com logística. Então, o que a gente tenta fazer é que vocês não percebam os problemas que estão acontecendo atrás das falhas de comunicação, mas quando vocês conseguem ver de casa ou de dentro de onde vocês estão, é porque realmente houve uma falha. Aí eu acho que tá bom para vocês entenderem, eu acho que a gente pode abrir para falar de marketing, né? De marketing esportivo. Se você não me interromper, eu falo 3 horas. Pode falar. Fica à vontade. Tem um povo aí que você não está percebendo ali, está lá, cavando tudo, absorvendo tudo que você está falando. Assim, porque eu vou falando como se fosse um monólogo. E aí, conforme a gente for tendo dúvidas, aí a gente vai interrompendo e vai falando. Pode ficar à vontade. Então, o marketing esportivo, ele é uma dessas áreas funcionais, né? É uma área que ela é extremamente importante porque ela vai cuidar dos patrocinadores. Como eu falei, os patrocinadores é quem traz o recurso, boa parte do recurso para dentro do evento. Assim como transmissão de TV que paga pelos direitos de transmissão. Então, o marketing esportivo ele tem coisas muito interessantes, porque não é só você entregar para aquele patrocinador visibilidade. Você tem que entregar para ele engajamento, você tem que entregar para ele a garantia de que nenhuma outra marca concorrente vai aparecer nesse evento, que a gente chama de proteção das marcas. Você tem que pensar ativações e estratégias para que essa marca possa aparecer mais e mais. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer o exemplo das crianças que entram com os jogadores, que às vezes as pessoas passa despercebido, né? A pessoa não percebe que ali tem uma marca exposta. Já foi Santander, agora, se eu não me engano, é Mercado Livre para Libertadores. Essas crianças, isso se chama ativação de marketing. Você pega essas crianças. Hoje, as crianças elas chegam já por agência, mas durante um tempo, por exemplo, na Libertadores, eram crianças de instituição. Então, elas vinham, era para elas incrível, porque elas chegavam ali, elas tinham de brincar, tinham comidinha para elas, bebidinha, né? Bebidinha não é com álcool não, gente, pelo amor de Deus, não é metanol não. Bebidinha que eu falo assim, um refresco, né? Um suco. E eles brincavam super, vestiam a roupa e eles entravam no campo. E isso é uma ativação, e isso acontece em qualquer evento. Eu até assisti um jogo esses dias que me chamou a atenção, Botafogo e Bahia, eu sou Bahia, que o Bahia entrou sem criança e o Botafogo entrou com criança. Normalmente a gente coloca a criança com os 2 times, porque o que você quer é a exposição da marca. Quanto mais essa marca aparece, melhor. Então, tudo isso é maneira de você pensar. Tem jogo na Europa que uma bola entra no carro. E aí você vai no controle remoto e essa bola, e todo mundo vai olhar, e esse carro tem uma marca, que pode ser alguma marca de carro, para não falar marcas aqui. E isso tudo é marketing esportivo. A diferença do marketing esportivo para o marketing em geral é que o marketing esportivo ele trabalha emoção.
Ele vai na sua paixão pelo time, na sua admiração pelo jogador, na sua paixão pelo tipo de esporte. Ele está sempre vinculado a isso. E hoje as marcas se associam porque elas percebem que o esporte está vinculado com disciplina, o esporte está vinculado com bem-estar. Uma marca que investe em esporte, ela automaticamente vai para esse lugar. E também é muito interessante, porque normalmente quando a gente fala, me fala uma marca esportiva, e todo mundo fala, sei lá, Nike, Adidas, Puma, porque elas são marcas esportivas. Mas hoje, quando você vai assistir um jogo na televisão, sempre vai ter, plim, aí vem uma marca. E muitas vezes é uma marca de um banco, é uma marca de uma cerveja, é uma marca de pneu. E essas marcas estão associadas a isso. Elas entenderam esse gancho e elas começam a fazer ativações e ações para poder levar. Vai ter Copa do Mundo. Aí a Visa aparece fazendo um sorteio para você gastar dinheiro no cartão Visa e concorrer a, sei lá, ingressos da final da Copa do Mundo. E você começa a fazer isso. Ou você começa se você comprar o pneu dessa marca, você concorre a ganhar. E você começa a fazer isso porque você começa a ganhar. Isso é vendas, né? A gente não tem, quando a gente fecha um contrato de marketing esportivo, a gente não tem como garantir para a marca quanto em vendas ele vai ter. Isso é muito difícil de calcular. Mas a gente garante visibilidade. Então, vou trazer um exemplo para vocês. O LED que fica ao redor do campo é a menina dos olhos de uma competição. Aquilo ali é um absurdo. Tem que montar, tem que testar, faz teste na mesma hora que vai ser o jogo, você testa o LED para ver as luzes, as cores não podem estar diferentes do que é uma cor padrão. Então, por exemplo, o Qatar Airways, que é uma cor bem difícil, porque eu não sei nem que cor é aquela coisa, um bordô. Ali, se sair rosa, eles ligam na hora. Não pode. Vou trazer um outro exemplo. Copa do Mundo aqui no Brasil. O gramado tem aqueles esguichos, né, que sai a água. Teve uma falha na Arena Fonte Nova e um dos esguichos ligou quando o LED já estava montado e o esguicho foi no fundo do LED. Queimou uma placa. Isso foi uma loucura, de chegar ventilador, secador de cabelo, tudo para poder secar, até chegar uma nova placa, porque é algo muito, muito delicado. Então, são ativações, como a gente chama, que vão acontecendo. Como eu falei da proteção das marcas. Existe hoje também, que também é marketing esportivo, não é tão ético, eu não sei nem se é ético, eu não vou trazer aqui, aí vocês que são as professoras que vão me dizer se é ético ou não, mas é estratégia de mercado. Chama marketing de emboscada. Então, por exemplo, eu vou para uma competição que ela é patrocinada pela Nike, eu procuro uma agência, eu sou a Adidas, por exemplo, eu procuro uma agência e eu contrato essa agência para fazer um marketing de emboscada nessa competição. Então, a agência possivelmente vai chegar na porta do estádio e vai começar a distribuir camisas da Adidas. Todos vão aceitar. Todos. Não tem esse que vai dizer que não quer. As pessoas, aí ele fala assim, não, mas você tem que vestir agora. Aí você veste e você vai para esse estádio. É o que acontece no jogo de vôlei com a Banco do Brasil. Exatamente. Isso mas eles são patrocinadores, né? O Banco do Brasil é patrocinador master. Mas, por exemplo, porque eu sou um Bradesco, e aí eu vou e começo a fazer, olha, tá aqui um boné, tá aqui aquele pirulito, né? Isso é marketing de emboscada. Isso aconteceu até na Maratona de Buenos Aires, se eu não me engano, a patrocinadora era a Nike, ou era Adidas, enfim, todos os telões que passavam pela corrida eram da outra marca. Imagina. Então, os stories todos foram feitos sem ser com o patrocinador da corrida. Isso é terrível. É isso, né? É um marketing de emboscada, como eles chamam, e quando a gente trabalha com marketing esportivo, você tem que proteger a sua marca patrocinadora. Então, você vai com a fita e começa a cobrir tudo mesmo. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Agora, o próximo jogo, só para vocês prestem atenção. Jogo no Maracanã, o Maracanã ele tem uma área lá que é Brahma, um bar e tudo. Você vai olhar, vai ter um monte de saco preto tapando os vomitórios. Isso é tampando a marca da Brahma, por exemplo. Tem lugar que você vai tapar. Se você for para o Maracanã, você vai ver um monte de saco preto na altura dos vomitórios. É cobrindo marcas que não são patrocinadoras da competição. Claro que vai de cada contrato. Por exemplo, Copa América, no passado, nos Estados Unidos. Todos os estádios dos Estados Unidos são name writing. Name writing é quando você tem, tipo, Allianz Parque, né? Neoquímica Arena. Quando você vai para a competição, você assinou seu contrato de name writing, é um direito seu, mas normalmente você tem que tirar, você vai ter que cobrir, você vai ter que dar um jeito de tapar, como a gente fala, né? Tapar essas marcas, mesmo sendo name right. Você assina um contrato, você está assinando um contrato com a competição. A competição está acima, né? Mas nos Estados Unidos eles não aceitaram.
Então, a Conmebol, por exemplo, ela é patrocinada pela Coca-Cola e tinha estádio que aparecia Pepsi. Não aparece no gramado. Então, por exemplo, a chance de aparecer na televisão, que é o grande problema, ela é mínima. Mas vamos dizer que acontece uma briga na arquibancada. As pessoas começam a brigar e a TV vai tentar buscar essa confusão. A marca vai aparecer e é uma marca concorrente. Então, tem casos e casos, contratos e contratos. Tudo é baseado no contrato. Então, isso também é interessante quando a gente fala de marketing esportivo, entender que não é só colocar um backdrop, não é só ter um LED, é proteger realmente essa marca patrocinadora para que ela queira continuar patrocinando. Eu acho que o vôlei brasileiro é o melhor exemplo em relação ao Banco do Brasil. Uhum. As pessoas associam rapidamente, a mesma caixa, né, em relação à ginástica, ou atletismo, são coisas que você automaticamente... o Bradesco, ele é gênio para patrocinar medalhista, né? Você pode olhar que o Bradesco, ele não tem esse costume de patrocinar o atleta durante a competição, mas ganhou a medalha de ouro, o Bradesco rapidamente você já tá, e aí você está apaixonado. A Bia mesmo, maravilhosa do judô, você já tá, eu amo a Bia, então, Bradesco, vou abrir minha conta do Bradesco. Não abri, mas assim, tem isso, né? Então, o marketing esportivo, ele está muito ligado a essa questão realmente das emoções. Uhum. Vocês podem perceber, então, que dentro do que a gente estuda, né, pode parecer que o marketing não tem muita ligação com o nosso ponto principal de estudo, mas é totalmente ligado. Né? Se a gente for... foi você, Alice, que fez sobre Match Day? Foi você que fez aquele trabalho sobre Match Day no semestre passado? Dia de bilheteria, não foi? Você quer falar um pouquinho do seu trabalho para ver se tem um... Não tem problema. Tudo acontece no podcast. A Alice é nossa aluna de administração, não é de contabilidade. Perfeito. E ela foi minha aluna no semestre passado, na disciplina de contabilidade aplicada em entidades esportivas. Fez o trabalho dela, o TCC. Foi um artigo da disciplina, na verdade, né? Voltado sobre isso. Acabou a bateria? Fala, agora foi. Conta pra gente como é que foi seu trabalho e para a gente ter ideias aqui do que a gente pode produzir cientificamente, e o nosso trabalho aqui, a nossa produção dentro do podcast, ou dentro da disciplina, ou dentro dos artigos científicos, eles são muito mais amplos do que a gente possa imaginar. Conta pra gente, Alice. Eu sou aluna de administração, então a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na disciplina, né, era de tentar fazer alguma correlação com a contabilidade, que eu vejo também no curso de administração, mas bem menos, claro, e tentar fazer alguma interdisciplinaridade, né, com conteúdo de administração, que é o que eu de fato curso. Então eu fiz o meu trabalho, né, da disciplina sobre a percepção dos torcedores em relação à elitização do futebol, né, e também relacionei isso com as receitas de match day dos clubes. Uhum. Então, eu consegui bastante respondentes nessa pesquisa, acho que uns 250, se eu não me engano, por aí. Toda a minha família fez uma força-tarefa enorme para divulgar a pesquisa. E muitas das coisas vinham, muito das queixas, né, dos torcedores vinham em relação ao marketing, né? Porque eu sou flamenguista, então muitos dos respondentes também foram flamenguistas, né, nessa rede, mas também é um clube muito grande. Enfim, e eles questionavam, né, que o marketing do clube se diz ser popular e tudo, e que cada vez mais o torcedor se sente afastado do clube por N fatores, né? Uma camisa custa R$400, um ingresso para o jogo da Libertadores também beira seus R$200, se não mais. Eles reclamam, mas eu não consegui ingresso para assistir o jogo de quinta-feira. Não pois é caro, mas tá todo mundo comprando. Sócio torcedor. Sim, os sócios torcedores, acho que o sócio torcedor mais caro do Flamengo também, já viram uns R$400, R$500. Então, a gente não vê ações efetivas de clubes no geral, né? Eu estou falando aqui do Flamengo porque eu tenho conhecimento de causa, mas não vê uma movimentação para fim de incluir esses torcedores. Eles são ótimos quando você vai trazer, né, para o marketing, a maior torcida do país e tudo, mas no momento de você, de fato, trazer esses torcedores para perto, para além só do sentimento do futebol, que é claro e indiscutível, a gente não vê tantas ações assim, né, de marketing ou de políticas de inclusão, né? Perfeito.
Mas eu acho que agora vem no planeta. Que o espectador, infelizmente, ele está na base da pirâmide. Não, sim, com certeza. E é um business, né? Então, como a gente está falando, eles vão lucrar e eles vão colocar 80 mil pessoas, 70 mil pessoas dentro do Maracanã. Foi até uma coisa que eu consegui perceber também, analisando, né, entendendo um pouco mais sobre as receitas de ingressos dos jogos e tal. Exatamente. É muito complicado, por exemplo, eles chegaram num patamar hoje, o ingresso da Libertadores, o último foi 300, né? Para Oeste Inferior. R$300. As pessoas estão pagando. Então, o que financeiramente vai justificar para esse clube reduzir esse valor? Entende o que eu estou falando? Então, assim, na parte prática, né? Porque ele vai dizer, eu preciso pagar minhas contas, eu quero construir um estádio, eu quero construir... o projeto do estádio é muito bacana. Então, eles vão sempre justificar, né? Eu tenho um centro de treinamento que é fantástico, eu pago um treinador que está dando resultados maravilhosos, o salário de um jogador de alto nível é tanto... Por exemplo, a gente não sabe a folha, né, de pagamento, a folha de orçamento do clube. A gente não sabe as despesas que eles têm mensais, mas a gente sabe que eles têm que fazer receita para poder pagar essas despesas e eles vão possivelmente usar isso como justificativa. Essa é a questão. Então, eles vão sempre buscar patrocinadores. Eles são patrocinados pela Adidas, que é uma das maiores marcas, né, se você for olhar. Eles têm marcas... Hoje, se você olha a camisa, tem marca em muito lugar. Se deixar, botava mais. Aí o Flamengo ainda tem uma questão, porque o nível de contratação de acordos de patrocinador tem aumentado cada vez mais. Exatamente. Com a história da Betano, né, que entrou agora, até a Adidas está revendo o contrato. Exato. Ou seja, os valores vão sendo ampliados, né? Exatamente. Em função disso tudo. Então, realmente, eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha como contador uma ideia de que um match day, eu perguntei uma vez, nós recebemos aqui o atual candidato à presidência do Fluminense, ele acho que é o vice de uma das chapas, o Rafael Rolim, ele esteve aqui conosco, eu perguntei para ele como é que fica o balanço de um uso do Fluminense no Maracanã. Ele, prejuízo praticamente todos os jogos. Prejuízo todos os jogos. Quando tá muito legal, é 0-0. Quando a gente consegue... É um custo muito alto. Um custo muito alto. E aí, como se mede esse custo? Como que a gente estima isso? Quando você tem um jogo... Claro que os times, eles ganham para participar de um campeonato internacional, né? Vai participar do FIFA Club, ou vai participar de uma Conmebol, Libertadores, ou Sul-Americana, você ganha pela participação. Mas você é responsável pelos seus custos e os custos do time visitante. Então, o time visitante que vai jogar com o Flamengo, quem paga a hospedagem, a acomodação, o transporte desse time é o clube. Quem paga a estadia no estádio, mas assim, o uso do estádio é o clube. Então, são custos muito altos que ele vai poder justificar. Se você olhar, o Flamengo rapidamente criou a Flá TV. Flamengo TV agora. A Flabet. Ele é muito rápido em criar produtos que estão sendo requisitados. E essa discussão em relação à Libra é porque eles estão querendo ter maiores direitos de pay-per-view. Pay-per-view é audiência. Então, eles sabem que se você ficou frustrado porque não conseguiu entrar, você vai ou para algum bar, ou vai assistir em sua casa. Você não vai deixar de prestigiar o seu clube, porque isso é paixão. Você não vai deixar de amar o Flamengo, porque o ingresso é R$300, entende? Então, ele sabe disso, e eles gerenciam isso. Claro que, não sei, dificilmente isso vai acontecer, mas se todos os torcedores se juntar, não estou dando ideia não, viu, gente, daqui a pouco. Mas vamos dizer que todos os torcedores se juntem e falem, não vou mais para nenhum jogo enquanto o ingresso não abaixar. Aí eles vão rever a situação caso no jogo seguinte o estádio esteja vazio. Do contrário, não. Você trouxe o Fluminense, eu fiz o Fluminense na Libertadores, acho que 6 meses. Dava 12 mil pessoas no Maracanã. Isso é um absurdo, 12 mil pessoas no Maracanã. 12 mil pessoas. E aí, quando eu fui questionar, é que eles falaram, não, a torcida do Fluminense tem uma maneira diferente de ser. Eles não compram nada com antecedência. É sempre assim, vamos pro jogo hoje? E aí, topa pro jogo? Tá fazendo o quê? Vamos pro jogo? Tá no trabalho? Vamos pro jogo? Então, é uma coisa muito de última hora e, às vezes, não vai. Quando o time avança, que tá, às vezes, né, numa semi, numa oitavas, talvez aí eles encham. Mas até lá... Mas não enche igual o Flamengo. Não, acho que quinta-feira deu quase 70, né? 70 mil. Não, igual o Flamengo 72, não tem. Não tem igual o Flamengo.
termos de 72 numa quinta-feira. Eu realmente eu entrei eu quero ver se eu consigo ingresso. Não. Tudo esgotado. Não E com antecedência, que é cultural. As pessoas, você já sabe que pode acabar, você pode nem ir para o jogo, mas você já compra. Tem gente que já compra e depois passa para alguém. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Alice? Não, eu ia só complementar também que eu acho essas, assim, olhando do ponto de vista de empresa mesmo, enquanto organização, eu acho essas saídas dos clubes, não saídas, né, mas de fato esses artifícios que eles criam, né, a Flá TV e todas essas coisas, muito interessante se ver como o Flamengo também ele é um grande criador de produtos e tendências. Sim, né? Exato. E você vai vendo que o público que frequenta o estádio também vai mudando, né? Sim. Não que seja uma elite frequentando o estádio. Você ainda tem o povão. Na Bahia, não sei se vocês usam essa expressão, mas na Bahia a gente fala é povão. Tanto que a torcida do Bahia maior é o povão. Mas uma das coisas que eu vejo muita gente reclamando é que falta o lugar onde o povão ficava, né? Que, a geral, né? A geralzona. Aí não tem mais isso. Porque justamente ele vai percebendo que aquela pessoa que está pagando um pouco a mais, ele quer um conforto. E aí é o inverso do que aconteceu em Salvador. Em Salvador, a Bamor é a maior torcida do Bahia. E aí a Bamor solicitou e a arquibancada foi retirada do norte do estádio. Então, quando você chega no estádio, você toma um susto. A FIFA chegou lá, tomou um susto. Assim, o que é isso aqui? Como é que... Porque era o concreto. Mas eles pediram. Exatamente. Então, eles pediram. Então, toca tambor e não sei o quê, e bandeirão e a maluquice, porque foi uma solicitação que o clube ouviu. Então, depende muito, vai de cada clube e vai da receita, né? A Bamor tá em todo jogo. É diferente, talvez, das outras torcidas organizadas. Não sei, essa parte, assim, do torcida organizada do Flamengo, não... As torcidas, né? Porque tá uma loucura agora. A gente não consegue entrar no Quando eu fui, o último jogo que eu fui, tinha uma torcida que tava voltando depois de não sei quanto tempo. Tá jovem e a raça, as duas juntas. A raça. Você tá vindo pro jogo que a raça tá voltando. Eu fiz, tá. E é lindo, o Maraca é lindo. Vamos continuar, então? Vamos. Agora eu perdi a linha do que a gente estava falando. Pode. Chega aqui, fica aqui na frente, por favor. Valeu. Alô, muito prazer, meu nome é João. Eu queria que você voltasse um pouco lá no início da sua carreira, que a gente viu uma trajetória muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco das suas primeiras experiências, como é que você ingressou nesse mercado de trabalho, porque a gente aqui admira, mas a gente não tem muita noção de como, sei lá, pegar um estágio numa área dessa, ou até, de repente, tipo, realmente, primeiras oportunidades. Como é que foi isso para você? Perfeito. Eu adoro contar essa história. E vou trazer um exemplo antes de contar meu início nesse sonho, né? Porque é um sonho. Um amigo me ligou e falou assim, nossa... Ela mora lá no Canadá e ela quer trabalhar com eventos esportivos, mas ela não tem experiência. Aí eu marquei uma videochamada, a gente conversou, né? E ela fez, eu queria muito trabalhar com evento esportivo, mas eu não tenho experiência e tal. E a gente começou a conversar e eu falei, você faz o quê hoje, né? Ela novinha, tá na faculdade ainda. Você trabalha com o quê? O que você faz? Ela fez, não, eu trabalho no Hilton, que é esse super evento, esse super hotel. Eu falei, você trabalha com acomodação? Ela falou, tem uma área funcional de acomodação. Todos os times precisam se hospedar, os convidados VIP precisam se hospedar. Ela Eu falei, se você entrar no link da FIFA agora, para a Copa do Mundo, que também está no Canadá, tem vaga para acomodação. O que acontece muitas vezes é que a gente pensa trabalhar em evento esportivo e a gente já pensa que é ficar no campo, quer estar perto do árbitro, quer levantar o tabuleiro, né, a tábua de substituição, quer fazer a anotação, quer ser... Não, você pode ser absolutamente tudo. Você fala, eu trabalho com minha mãe no buffet. Vou dar um exemplo. Minha mãe tem buffet, eu trabalho com minha mãe no buffet o tempo inteiro, sou eu que faço a distribuição, a logística, monto. Tem uma área que é alimentos e bebidas. E essa alimentos e bebidas, ela vai pensar tudo que vai ser comida, por exemplo, para área VIP, para voluntário, para staff. É aquela pirâmide que eu mostrei com aquelas áreas funcionais. Existe um universo de possibilidades. Você fala assim, eu sou de ciência da computação. Tem área de TI. Então, tem tudo isso. Aí, agora eu vou contar a minha história, que minha história é interessante. Quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, eu dizia, eu vou fazer a Copa do Mundo. Porque eu joguei futebol quando eu era criança e eu dizia, né? Eu sou de Caetité, que é o interior da Bahia, 40 mil habitantes. 40 não, 50. Eu falei 40 mil esses dias, me chamaram a atenção. 50 mil habitantes e a gente pintava a rua na Copa do Mundo. Então, de 4 em 4 anos, na Copa do Mundo masculina, que agora tem que falar, né? Masculino e feminino, que também já é uma conquista. A gente pintava a rua. Então, a Copa sempre foi um sonho. Quando o Brasil foi sede, eu falei, eu vou fazer essa Copa. Tenho certeza que eu vou fazer essa Copa. Eu não sabia nem o que era fazer a Copa. Eu só sabia que eu queria estar lá. Eu trabalhava num projeto chamado Projeto Tamar, que são de tartarugas marinhas, tem no Brasil todo.
Fui demitida do projeto, fiquei arrasada. Arrasada, nunca tinha sido demitida na vida, me senti uó. E um amigo me mandou um link, falou assim, amiga, tem esse link aqui do Facebook bombava na época. E aí ele falou, tem esse link aqui do Facebook, é para a Copa das Confederações. Copa das Confederações era um evento que a FIFA fazia sempre antes da Copa do Mundo para testar as instalações, que hoje foi substituído pelo FIFA Club, que eu acho genial. Acho uma ideia incrível. Então, hoje o FIFA Club é o que foi a Copa das Confederações. E aí tinha esse link. Se você quiser trabalhar na Copa das Confederações, compareça nesse horário, nesse lugar, com seus documentos. Eu falei, cara, é o que eu quero. Quero trabalhar. Se eu entrar na Copa das Confederações, eu vou conseguir. E eu tinha isso dentro de mim. Eu acredito muito em energia, que a gente lança para o universo. Eu falei, se eu conseguir a Copa das Confederações, eu vou conseguir a Copa do Mundo. Eu tinha certeza. Fui lá, saí de gerente do Projeto Tamar, da loja do Projeto Tamar, com meu envelope pardo, entreguei para a mulher da recepção, falei, qual é a vaga? Porque não tinha vaga, hein? Ela fez, daqui a pouco a gente fala, vai para o auditório. Eu falei, oxe, que segredo é esse? Agora que eu não saio daqui, que eu sou curiosa. Falei, não, vou ficar aqui até me falarem que vaga é essa. Aí entrei no auditório lotado. Gente, meu amigo deve ter, esse link correu muito. Salvador inteiro estava nesse lugar. Aí entrei no auditório, chegou um pessoal é uma empresa chamada 4BTS, que é aqui do Rio. E aí o rapaz começou a falar sobre esse trabalho e tal, era para motorista. Falei, eu motorista? Não. Tenho MBA em marketing, falo inglês fluente, morei em Inglaterra, fritando hambúrguer. Tudo bem que era fritando hambúrguer, mas morei. Não quero ser motorista. Sinto muito, quando eu puder, eu vou levantar, porque eu também não gosto quando a pessoa está falando, eu levanto, né? Eu não gosto disso. Falei, quando ele fizer uma pausa, eu vou sair daqui do auditório, não vou ser motorista. E ele foi falando, e eu comecei a me questionar, né? Por que eu não podia ser motorista? Ou em que eu estava achando que eu era melhor do que um motorista? Por que eu estava achando que eu era superior a isso, né? E eu comecei a perceber que era meu ego querendo dizer que eu era melhor do que outra pessoa, ou de outra profissão que não existe. Eu falei, quer saber? Vou ficar até o final. Fiquei, esse homem falou tão bem, porque o carioca tem o dom, né, da oratória. Menina, recheado, e foi falando. No final, era meu sonho de infância, gente, ser motorista da FIFA. Como é que eu notei isso antes, gente? Que eu podia ter percebido isso antes. Fui para o processo, aí fui contratada para ser motorista da Copa, não contei para ninguém. Contei só para minha mãe e para uma amiga minha. Quando alguém perguntava, eu dizia, estou trabalhando com transfers e traslados. E que é uma besteira, hoje eu falo, né? Porque era uma besteira, era puramente vaidade. E aí, quando eu fui dirigir, o meu primeiro cliente, né, que chegou, eu fui dirigir para o departamento de marketing da FIFA. E eu, de marketing, né? Eu falei, nossa, não é possível. Aí, beleza, aí deram todas as regras de como é que tinha que ser, e eu fui dirigir. Não sabia dirigir, era um carro automático, eu tinha um Corsinha 4 portas, né, de marcha. Era um carro automático, nunca tinha entrado. Inclusive, foi meu amigo do Link que eu liguei. Falei, como é que dirige um carro automático? Ele falou, D, N, P e R. Pronto, foi assim. O cliente entrou e eu comecei. O fluxo era basicamente do hotel para o estádio, do estádio para o hotel. Só que eu sempre tive isso comigo, de que não importa a função que eu vá executar, eu não preciso me limitar a ela. E eu trago isso para vocês. Vá além. Tem uma frase que alguns brasileiros, eles sempre usam, e falam assim, eu não estou ganhando para isso. Filho, você pode ganhar tanto, eu estou aqui para contar para vocês isso, vocês podem ganhar tão mais, sabe? Então, o que foi acontecendo? Eu conseguia cumprir todos os horários, a mulher passou mal, não sabia o que era, eu consegui levar ela no laboratório para ela fazer exame de sangue, eu acompanhei ela, ele precisou de um negócio com o dentista, aí eu peguei, levei o cara no dentista, na minha dentista, marquei na dentista, levei de novo para o estádio. Então, eu ia resolvendo coisas que eu podia dizer, não, eu como motorista, eu preciso que o senhor me diga para onde o senhor quer ir. Vou falar isso para um estrangeiro. E aí, o que mudou a minha vida mesmo foi que no primeiro dia de jogo lá na Arena Fonte Nova, teve uma falha de comunicação. Então, aquela pirâmide, com aquelas áreas funcionais. Nós, de transporte, que é uma área chamada transporte, fomos informados que a FIFA entraria por um portão específico na rua tal. E a pessoa para quem eu dirigi, o departamento de marketing, a equipe, eles gostavam de chegar muito cedo no estádio. Então, eu fui levá-los e fui a primeira a chegar nesse tal portão que o segurança, bem gentil, aqui ninguém entra. Não quero nem saber. E tem pessoas que você não consegue dialogar, né? Tem pessoas que elas têm uma ordem, elas vão seguir, e segurança é assim. A gente aprende porque eles chegam para trabalhar. Eles chegam no dia, gente.
eles não participam de planejamento nenhum. As 600 pessoas que vocês vão ver dentro do estádio, eles chegaram naquele dia mal alimentados, muitas vezes maltratados. Eu já vi cenas do pessoal, eu odeio essa cena, assim, mas é horrível. Dia de chuva, e o pessoal quer trabalhar com limpeza no dia seguinte, com as roupas, os uniformes jogados no chão, para eles catarem, porque eles tinham que trabalhar. Tem gente que trata a gente dessa maneira. Entende? Então, assim, aí eu trago isso para vocês pensarem assim, cara do segurança, eu não vou brigar com segurança. Porque eu não sei as condições, sabe, que ele foi tratado, que ele, né, explicaram para ele. Então, enfim, o que aconteceu? Eu peguei, botei, o pessoal entrou no carro, eu voltei e fui para o portão onde eu entrava todos os dias. Tinha um portão, que era todo dia, era o portão operativo. Nesse dia, o portão era só para polícia, bombeiro e forças armadas, enfim. Não era para a FIFA. Quando eu cheguei no portão, tinha uma pessoa chamada Renato, que é o segurança, que era o segurança que todos os dias eu falava com ele, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, Renato? E eu tenho uma palestra que eu faço, que é sobre solução de problemas, e eu sempre digo, trate gente como gente. Quando o Renato, a FIFA desceu, tentou entrar, não conseguiu. Aquela cena me deixou indignada. Eu poderia permanecer no carro e dizer, e agora, senhores, para onde eu levo vocês? Mas aquilo me deixou tão indignada. Salvador é 26 graus o ano inteiro, e 26 graus pode ser quente ou frio. Depende, mas é 26 graus. Então, quando eu vi aquele pessoal transpirando, com terno na mão, sem conseguir explicar para Renato que eles eram da FIFA, eu desci do carro e falei, gente, ir para o carro todo mundo. Quem vai resolver isso aqui agora sou eu. Eu fui conversar com o Renato. Falei, Renato, pelo amor de Deus, isso aqui é a FIFA, o estádio da FIFA, não sei o quê, foi reformado para a FIFA. Abre logo esse portão, Renato, você está maluco? Renato abriu o portão. Eu entrei com a FIFA. Saí do estádio, ninguém mais entrou. Quando eu fui fazer a manobra com o carro, eu vi o pessoal da FIFA com o terno dando a volta na Arena Fonte Nova, andando para entrar pelo portão de staff. Então, é uma andada grande. Aí o Frank, que era a pessoa para quem que era o diretor de marketing, Zurich, ele me falou assim, pô, Mó, você não tem vontade de trabalhar dentro do estádio? Olha, que pergunta. Falei, é meu sonho. Ele falou, me manda seu currículo. Não garanto nada, mas mandei o currículo para ele, ele encaminhou para o comitê organizador da Copa do Mundo, já não era a Copa das Confederações, é o comitê da Copa, e ele falou, olha, encaminhei para o RH, não tenho mais nada que eu possa fazer, boa sorte. E aí a etapa foi avançando, né? Fui falando com o RH, falando com o diretor, falando com isso, e chegou a última etapa do processo, me ligou uma pessoa chamada Jay, e começou a falar aquele português bem gringo, né, assim, e eu fui respondendo para ele, e ele falou, eu te conheço de algum lugar? Eu falei, não. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, não, sua voz não me é estranha. Porque o Frank amava, ele é da Suíça, né, gente? Ele amava que eu contasse para todo mundo que entrava no carro, porque sempre ia alguém fazer uma visita técnica em Salvador de marketing. Então ele amava que eu contasse a história do metrô de Salvador, que já tinha 14 anos de obra. Porque a Eurostar, que liga Paris à Inglaterra e passa debaixo do mar, durou 7. E ele achava aquilo o máximo. E é em cima, né? Não é um metrô subterrâneo, é um metrô... É uma montanha-russa. A gente brinca que é uma montanha-russa. E ele achava aquilo o máximo. Então, de tanto eu contar essa história, o Jay gravou minha voz. Ele falou assim, eu te conheço de algum lugar. Você era motorista do Frank? Eu falei, era. Ele falou, foi você que abriu o portão da Arena Fonte Nova para a gente entrar? Eu falei, foi. Ele está contratada. Por isso. Agora, quando eu entrei com a expressão que a gente usa muito no Nordeste, que é com sangue nos olhos e a faca nos dentes. Porque eu mesma sabia que eu vinha de motorista para ser coordenadora de marketing. E eu sabia que eu seria questionada. Então, eu precisava provar para qualquer pessoa que ousasse questionar que eu era capaz. E isso fez com que eu fosse seguindo. Então, eu fui fazer o sorteio da Copa, que foi o primeiro desafio. Cheguei para ser assistente de um rapaz e cuidar do fuleco, que era o mascote. No final, eu cuidava de toda a distribuição da Coca-Cola, porque eu não me limitei a ser assistente de uma pessoa que tinha o mesmo cargo que eu. Eu ia entendendo o que as pessoas precisavam e eu ia oferecendo para essas pessoas. 2 pessoas que trabalharam comigo no sorteio da Copa, quando acabou a Copa do Mundo, elas ficaram para fazer Jogos Olímpicos. Essas pessoas me ligaram e falaram, você quer vir? Eu fui. Então, quando eu vim fazer Jogos Olímpicos, foi assim. Então, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, independente de falar de marketing esportivo, é da gente sempre ir além. Não se limite, como você falou, né? Não se limite ao seu cargo, não se limite ao estado que você nasceu, não se limite à região que você nasceu, não se limite à cor da sua pele, não se limite a absolutamente nada, porque a gente é exatamente a mesma coisa. Quando eu fui
primeira experiência internacional, que foram os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, eu percebi o brasileiro muito autoestima, muito, a gente come feijoada, a gente sabe dançar samba, a gente é um povo feliz, mas quando chegava na hora do trabalho, de mostrar que era competente, a gente é competente, a gente é muito competente. O brasileiro hoje é um produto tipo exportação, você tem brasileiro em todos os eventos esportivos do mundo, você vai fazer Fórmula 1 na Arábia Saudita, tem brasileiro lá fazendo. E o brasileiro se ficava acomodado, assim, com vergonha de expor, às vezes por causa do idioma, às vezes porque ficava inseguro. Então, assim, é realmente se jogar, é ousar, não se diminuir por absolutamente nada. Foi assim, motorista. E agora eu fui contratada recentemente para ser head de Special Events para a Copa do Mundo Feminina da FIFA. Começa no dia 10. E eu lembro que na entrevista ela perguntou, você tem interesse? Você faria? Eu falei, para mim a história que começou como motorista é a cereja do bolo. Né? É um cargo para uma mulher, tomada de decisão, num mundo que ainda é masculino, por mais que seja uma Copa Feminina, é um mundo que ainda é masculino. Então, eu acho que quando eu falo sobre isso, eu vejo que muito relacionado ao fato de eu nunca ter me limitado e nunca permitir que ninguém me limite, por absolutamente nada. Muito maneiro. Arrasou. Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém? Não? Eu quero que você comente um pouco com a gente. Eu sempre penso na cifra, né? Tudo que eu vou fazer, eu penso na cifra. Sempre a minha mente volta para a cifra, porque nós somos contadores e a cifra acaba sendo uma mentalidade meio que automática, né? Impacta muito. Então, recentemente, também sou flamenguista, eu assinei o abaixo-assinado para o Flamengo se tornar uma nação da ONU, uma nação... eu vi alguma coisa sobre isso. E eu fiz, ainda coloquei o link para todo mundo assinar, mandei para todo mundo, pessoal. E aí, poxa, na hora que eu fui preencher lá os dados, eles pegaram meu nome, meu CPF, pegaram uma série de coisas. Eu sou sócio torcedor do Flamengo já, né? E, enfim, aí eu ainda fiquei acompanhando, né? Chegou no milhão, eu fiquei naquela euforia, né? Daí eu assisti, eu gosto muito de assistir vídeos, né? E nós estamos aqui tentando fazer, os nossos podcasts demoram 2 horas, 2 horas e meia, então a gente está tentando fazer coisas curtas para que dê mais visibilidade e tal. E eu assisti um desses vídeos que me impactou muito. O rapaz falou assim, olha, essa campanha do Flamengo não é para ser uma nação cultural da ONU. É uma jogada de marketing surreal. Eles querem saber quantos são os torcedores do Flamengo que estão dispostos a qualquer coisa pelo clube. E eles têm ali o nome, CPF, e sabem quem são essas pessoas. Então, essa jogada não foi uma jogada que muita gente ficou, nossa, que absurdo. Eu falei, gente, que coisa fantástica. A diretora de marketing do Flamengo falou o seguinte, nós assinamos com a Betano, porque o projeto da Betano é internacional e nós queremos o internacional. Entendeu? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque assim, o marketing, para a gente, para nós contadores, ele acaba norteando muito a questão da criatividade, né? Aquela questão da pessoa ter aquele insight, aquela ideia brilhante, né? Que vai propagar, que vai ter um impacto absurdo. Mas eu queria que você comentasse, como especialista de marketing, como se dá esse processo de criação, de ideia, de materialização dessas questões dentro do que é o marketing esportivo? Não sei se você consegue. Eu posso tentar. Uma das coisas que é interessante deixar claro é que hoje você não trabalha marketing separado do digital, né? O engajamento das redes sociais, eles são muito fortes. Quando você traz, por exemplo, esse caso do Flamengo, ele é interessante porque ele é um caso que vai para polêmica. Hoje, você usa ou conteúdo, quando você realmente tem conteúdo, ou você gera uma polêmica que vai trazer tanto a paixão quanto o ódio, né? O amor e o ódio, ele também propaga. Então, por exemplo, vamos supor que você é vascaíno e você fala, que coisa ridícula. Você vai lá no comentário e fala assim, que coisa ridícula.
Começa a engajar É o post. isso que eles querem. É. Então, assim, hoje o hater, ele dá muito, às vezes ele dá muito mais retorno do que a paixão. Então, quando você escreve que ridículo, aquele seu que ridículo, todos os seus seguidores, eles recebem. E aí, dentro dos seus seguidores, tem um monte de Flamengo, né? Torcedor do Flamengo. E aí eles conseguem divulgar sem necessariamente impulsionar, porque impulsionar nas redes sociais, às vezes, cria uma certa armadilha, porque você pode ficar preso a isso, né? O Instagram também quer ganhar o dinheirinho dele, então vai querer que sempre você impulsione, né? Financeiramente falando. Então, essa questão, quando ela traz a questão da ONU, é justamente porque o hater vai chegar e falar, que ridículo. E aí o torcedor vai dizer, ridículo por quê? E aí começa, que é onde gera toda essa visibilidade. Acho que Neymar é um excelente caso, né? O Neymar, ele é amado e odiado. E aí Neymar aparece no estádio, Neymar torceu o pé, qualquer rede, né, o Cazé TV vai fazer alguma besteira em relação ao Neymar para justamente fazer com que a visibilidade aumente. Quando você está no processo criativo, você não tem noção se vai dar certo ou não. Tem ações que funcionam, tem ações que não funcionam. Só que você vai colocar ali na mesa todos os benefícios, tudo que pode dar certo, você vai sempre pensando no que vai dar certo. E você vai ter aquele brainstorming com as pessoas, monta-se um projeto, esse projeto ele é apresentado. Muitas vezes você apresenta para uma pessoa que não entende nada e que pode simplesmente falar assim, não gostei. Então, por exemplo, para a diretora de marketing, é um trabalho gigantesco, ela tem que convencer diversos outros diretores, de finanças, por exemplo, que vai aceitar pagar aquele recurso, ela tem que mostrar que dá um retorno, e muitas vezes não é um retorno financeiro, é um retorno de visibilidade, é um retorno de dados. Por exemplo, eles podem usar esses mesmos dados, se eles quiserem, para, por exemplo, vamos dizer que um banco vai patrocinar e ele vai dizer, eu tenho aqui os dados de todos os meus torcedores e você pode ter como lead, né, que a gente chama, que é quando você começa a ligar ou mandar e-mail para essas pessoas ou tentar captar essas pessoas, porque isso hoje é uma das coisas mais valiosas que existe no mercado, é você vender os dados. Então, é um negócio que vai muito além só da visibilidade. E aí você cria a polêmica, e aí as pessoas vão na polêmica, geram engajamento e distribuem. Vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma ação que teve, foi da Bridgestone. Ela é pneu e ela resolveu que ela queria fazer em um jogo, ao invés de ter a placa, porque na primeira etapa é sempre placa, depois que entra o LED. Ela decidiu que ela não queria mais a placa impressa, ela queria colocar uma parede de pneus, e nessa parede já está escrito Bridgestone, e essa foi a ideia. E eles tiveram a ideia e eles apresentaram, foi aprovada. Dentro do estádio, isso? Dentro do estádio. Uhum. E contrataram uma agência para fazer os vídeos. E, lógico, escolheram um jogo do Flamengo, porque sabe da audiência. Então, paga-se ainda mais pela ativação, porque é no jogo do Flamengo. Então, a ideia, a concepção era, na Fórmula 1, os pneus, eles são proteção, né? Então, se o carro, ele perde o controle e bate numa parede de pneu, está salvo, a princípio, né? Então, a ideia deles a mensagem era, a Bridgestone também protege os fotógrafos. Genial. Genial. Nossa, vem com essa ideia. E aí vai, qual é o peso, que vai botar em cima do gramado, aprovado. Só que quando chegou na hora, nenhum fotógrafo ficou atrás da ação. Porque a ação era bem perto da bandeirinha. Se vocês forem para os próximos jogos, pode olhar. É o lugar onde tem mais fotógrafo. Tem uns, inclusive, que eles saem da placa, assim. Que é um lugar estratégico, porque eles conseguem pegar o campo com a visibilidade boa, enfim. E aí ele escolheu um lugar perto da bandeirinha, tirou a placa deles e colocou os fotógrafos. Nenhum fotógrafo ficou. Porque você perde profundidade. O fotógrafo, ele bota uma lente imensa, que justamente ele quer chegar no olho do goleiro que está lá do outro lado. Você me bota uma parede de pneu aqui, então ele perdeu. Por quê? Porque possivelmente não tinha dentro do grupo alguém que falou assim, você quer fazer isso para fotógrafo? Vamos trazer um fotógrafo aqui. Uhum. Faltou naquele brainstorming. Exatamente. Então, assim, o processo criativo, que é uma coisa que a gente sempre recomenda, você sempre vai ter um mote da campanha. O que você quer com essa campanha? Então, você tem que trazer alguém que é especializado, que entenda daquilo, do sentimento daquilo, para ouvir. Possivelmente, se eles tivessem chamado um fotógrafo, ele ia dizer, não funciona, porque não tem profundidade. E aí foi péssimo, porque não saiu na televisão, não tinha fotógrafo, eles não fizeram mais.
foi uma vez ou outra, trouxe a pessoal de São Paulo para filmar e tudo, a gente pediu até autorização para colocar no campo, porque quando você assina com detentores de direitos, por exemplo, a Globo, a Record, qualquer que seja o canal, você não pode colocar nenhuma outra pessoa filmando no gramado. Não pode filmar os jogadores. Então, a gente teve que garantir que eles não iam filmar jogador. Então, eles filmavam só a barreira de pneus e cumpriram com isso. Mas foi muito delicado e teve um prejuízo muito grande. Então, assim, normalmente o processo criativo, ele envolve isso. Você pensa a ideia, tanto que às vezes, por exemplo, eu que já trabalhei muito com ativação, que é colocar em prática o que as pessoas pensam. As pessoas, eu quero que todo mundo o melhor, por exemplo, teve uma época que foi... Essa ativação também não deu certo. O Facebook teve uma época que o Facebook era stream, né, transmitia jogo, e o Facebook teve uma ideia de, ao invés de mandar o repórter cinegrafista, resolver mandar influenciadores, que o influenciador hoje, influenciador atleta, é estratégia mesmo, é inovação, você tem que ter, você tem que pensar. Você está vendo hoje a própria Globo, que sempre foi muito tradicional nesse lugar de ter jornalistas, hoje abrindo para ter influenciadores fazendo um comentário, atriz comentando Copa, porque dá engajamento. Vai ter a pessoa que vai chegar lá e falar assim, que ridículo Débora Seco nessa Copa do Mundo, Débora Seco não entende nada. É isso que eles querem. Aí olha o ódio, e esse ódio dá engajamento. Então, o Facebook teve a ideia de colocar influenciadores. Então, estava no jogo do Corinthians, chegou a Maísa, maravilhosa, prima, educadíssima. Maísa era influenciadora, porque ela torce para o Corinthians, e ela ficava fazendo cobertura e vídeos no Facebook. Olha onde eu tô aqui na partida, e você não pode tirar a Maísa, porque ela é Facebook, detetor de direito. Quando chegou aqui, teve o Negrete, figura, eu acho ele uma figura. E aí teve o gol do Flamengo, o Negrete ficou tão louco que ele começou a correr atrás dos jogadores, abraçando os jogadores e filmando. Tanto que ele foi empurrado pelo Gabigol, que ele não podia tocar no Gabigol. E foi horrível, a ativação caiu. Então, a ativação durou 15 dias, tinha tudo para ser genial para a marca Facebook, e teve que cortar, porque era paixão. Falou mais alto. A paixão falou mais alto, exatamente. Por exemplo, uma semana antes do Negrete, foi uma atriz que faz malhação super bonita, mas você vê que ela não é do futebol. Mas ela estava ali com a camisa do Flamengo, então a própria Maísa, mas assim, quando você traz uma pessoa que é muito apaixonado, aí perde a linha, porque é paixão. Então, talvez faltou isso também, essa curadoria na parte do processo criativo. Então, você tem que sempre pensar, quando a gente vai fazer planejamento, não só de marketing, mas qualquer outra área, a gente pensa sempre o e se. E se o torcedor entrar? E se ele tomar uma pedrada? E se alguém jogar um cabo de bandeira na cabeça dele, porque ele torce? Todos esses e se, você tem que conseguir responder de alguma forma. Aí a gente começa a pensar nisso nos nossos vídeos, né? E se, vamos fazer os vídeos, mas nós temos que fazer os vídeos pensando em todos esses e se's aí, né? É sério, é complicado, né? Beleza, gente. Mais alguma coisa que você queira contar aí, legal pra gente? Ai, tanta coisa. Deixa eu ver. Essa visão que você trouxe do tamanho de um evento é muito interessante, porque realmente nós não temos a ideia da magnitude do que se envolve custo de uma produção de um evento esportivo, seja ele qual for, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, explicasse para os alunos sobre o ponto de vista, não sei se você conheceria, né? Tivesse mecanismos para isso, mas contasse a estrutura de um evento, como é que funciona. Né? Perfeito. Tá? Como acontece ou o que se envolve para o Flamengo usar o Maracanã, por exemplo. Tá. Vou trazer desde o princípio, que é o que faz você trazer, por exemplo, um evento. Vamos pensar que vai ter uma Copa. A primeira coisa que uma cidade ou um país ele tem que considerar quando ele vai receber um evento internacional é legado. A gente tem que falar de legado. Esse legado ele pode ser intelectual, ele pode ser esportivo. Por exemplo, Barcelona é um excelente exemplo de legado no todo. Barcelona era uma vila de pescadores, a parte onde foi os Jogos Olímpicos em Barcelona era uma vila de pescadores bem abandonado, e depois dos Jogos Olímpicos, Barcelona se tornou um dos maiores destinos turísticos. Você tem o antes e depois de Barcelona, a cidade mudou completamente. A cultura ela influencia, então as pessoas começam a praticar atividade física, que é um legado que está muito ligado à questão de saúde. Quanto mais atividade física a gente pratica na vida da gente, no dia a dia, menos problema de saúde a gente vem a ter. Então,
país que investe em atividade física, não estou falando só em esporte, você tem uma praça, você caminhar nessa praça é uma atividade física. Um país que investe em atividade física, ele automaticamente vai gastar menos com saúde pública. Então, é uma balança que você busca o equilíbrio. Então, toda vez que uma cidade decide que ela vai receber um jogo, ela vai pensar no legado. O que eu vou deixar para a minha cidade depois? Muita gente criticou o Rio de Janeiro. Eu lembro que depois, quando eu saí do Rio e fui fazer outros eventos, o Rio, ele era o péssimo exemplo, o péssimo case de legado. Que aí é onde chega o problema dos países da América Latina. A gente aqui na América Latina, tem uma péssima atitude de que quando um governante sai, se o outro governante não é do mesmo partido, ele não dá continuidade ao trabalho realizado. Então, o que aconteceu com o Rio de Janeiro foi isso. Quando saiu o Eduardo Paes... No PAN de 2007, no primeiro foi no PAN, lá atrás, depois teve a Olimpíada, né? Teve a Copa também. Exatamente. Então, eu lembro que aqui, quando o prefeito, acho que era Eduardo Paes, quando saiu o Eduardo Paes, o prefeito que assumiu, ele dizia, ele não mexia em nada. Nada foi feito. Então, por exemplo, quando foi feito Deodoro, é uma área, Magalhães Bastos, é uma área bem isolada, distante. Magalhães Bastos é uma comunidade mesmo, assim. E quando foram construir a piscina do slalom, que é a única da América Latina, foi extremamente criticado. E era complicado, porque a gente tinha que desligar as bombas, porque as capivaras pulavam dentro. Desliga. Era uma loucura. E elas gostam da água. E elas gostam, eu tinha que desligar, porque a bomba, ela gira, né, e ia triturar as bichinhas. E aí falaram, no projeto de legado, falaram, vai ficar para a comunidade. Todo mundo riu. E realmente ficou ali isolado, ninguém fez nada. Agora, gente, as crianças de Magalhães Bastos, elas fazem aula de natação lá. Então, a gente está falando de crianças que talvez não teriam nem acesso à piscina, ou aprender a nadar, e elas podem vir a ser atletas olímpicos futuramente, porque tem as pessoas que moram lá perto, elas vão para lá para andar. Idosos, eles fazem as atividades físicas lá. O slalom treina lá. Tanto nas Olimpíadas passadas, as pessoas brincam, né, que a brasileira foi a pessoa que mais competiu, porque toda hora virou meme. Mas ela treina lá, e que bom que ela tem esse lugar para treinar, para ela poder virar notícia, mesmo como meme, mas ela poder competir, né, e aparecer nas notícias mundiais. Então, isso é uma coisa que é o legado. Depois que você define o legado, e você vai para a parte de orçamento, né? Você vai tem uma noção mais ou menos de quanto você vai gastar nesse evento. Você ainda não pensa na questão de receita, principalmente quando você é um comitê organizador. O comitê organizador, ele é sem fins lucrativos. O orçamento, ele é revisto a cada 6 meses, pelo menos. Às vezes você tem que cortar porque não tem. Por exemplo, quando teve o Rio 2016, foi logo quando teve aquele escândalo da Lava Jato, e várias das construtoras que estavam envolvidas no projeto estavam também no escândalo. Então, chegou a hora que o próprio comitê decidiu que não queria mais recurso público, porque atrasa também o processo de contratação e tudo. E aí, corta o orçamento novamente. Então, a tenda vai ter ar-condicionado. Corta, não vai ter ar-condicionado nessa tenda. Mas é em Deodoro. Tem que ter ar-condicionado em Deodoro. Porque é impossível, porque lá é muito quente. Então, isso é parte de quando você vai fazer o evento esportivo. Aí você começa a contratar as pessoas. Primeiro você contrata pessoas para cada área. Lógico que a parte administrativa, financeira, ela já começa desde o início. E você começa a colocar em prática, definir uma logo, definir a parte de comunicação, sempre com pouca gente. No início nunca tem muita gente. E muita relação com o governo. Por isso que o segundo importante na pirâmide são os convidados. Essa relação com o governo, ela é essencial. Secretário, governo, estado, prefeitura. Tudo que acontece fora da sede é uma entrega da cidade. Não sei se vocês lembram na Copa América do ano passado que foi uma tragédia, que as pessoas invadiram o estádio e que o jogo atrasou 2h30, o show da Shakira atrasou 1 hora, porque tudo que a gente chama de last mile, que é 1 quilômetro fora do estádio, é um raio, e isso tem que ser a cidade que tem que tomar conta. Eu, como polícia militar, como polícia civil, a Limpurb não, Limpurb é em Salvador, limpeza, Conlurb. A Conlurb, a parte de trânsito, tudo isso é um acordo que você faz, uma negociação que você faz com a cidade. Então, por exemplo, nesse jogo lá, se negociou e falou, olha, Estados Unidos, tem que ter um controle. Você vai para um jogo do Maracanã, tem bloqueio. Às vezes você tem que mostrar que você tem seu ingresso, senão você não passa. É um bloqueio, é um controle. Você vai descendo a rampa do metrô, já tem grade. O pessoal já está falando para lá, para cá, para lá, para cá. E ele, não se preocupe, a gente recebe 100 mil pessoas. Lá, os estádios são todos acima de 100 mil pessoas. E eles recebem 100 mil pessoas para assistir o futebol americano. Mas eles não são apaixonados.
Lá você faz um ponto, eles... Oh! A gente não, a gente tá jogando cerveja, jogando mijo, jogando tudo, é diferente. Então, quando teve a final Colômbia e Argentina, e tem que entender que quando as pessoas estão fora do seu país, a equipe, o time, o que quer que seja, representa o país. É a possibilidade de você ouvir seu hino. Então, foi uma loucura, porque as pessoas estavam sem ingresso, elas começaram a invadir o estádio, justamente porque essa área, a externa, não foi pensada. Então, assim, nesse início, você já negocia tudo. O que a cidade vai oferecer? Tem um contrato que é assinado. Então, você vai nessa parte. E depois você começa. Então, aquele sorteio da FIFA para a sede é fake, né? A FIFA... Não, depois que... Vou explicar como é que é. Essa parte antes. Vou voltar, então. Algumas cidades se candidatam. Isso. O Brasil não se candidatou. O Brasil foi... A Copa de 2014 não teve. O Brasil foi escolhido. Não disputou com ninguém. Mas, por exemplo, agora, para a Copa de 2027, que é a feminina, os países eles se candidatam. Então, durante o processo da candidatura, a FIFA vem fazer vistoria. Então, na época era Brasil, África do Sul e acho que 3 países na Europa, juntos. E a FIFA começa a vir, ela vem, ela olha o estádio, ela olha se o estádio tem capacidade, ela faz reunião com a prefeitura, ela pergunta a questão de transporte, ela olha tudo isso antes de escolher. Aí, depois que escolhe, é que assina o contrato. Inclusive, no estádio, vou entrar nessa parte de estádio já, eles apresentam os números e o estádio apresenta os seus números. O estádio vai apresentar. O custo é tanto, é assim que funciona, e aí eles entram num acordo. Isso antes. Uma vez que a cidade ganha, aí tem um sorteio, aí Brasil, tudo que foi feito no Brasil vai ter que ser feito nos outros países. Aí eles começam uma nova etapa de vistoria. Aí agora é para escolher qual vai ser o estádio. Porque eles saem olhando um monte. Aí define, não, vai ser a Fonte Nova, vai ser Maracanã, vai ser São Paulo, vai ser o Arena, aí beleza. Aí volta de novo a negociar. Por isso que eu falei, o orçamento é revisto diversas vezes, porque tem muita redução. Quando você pensa no estádio, a operação de estádio, todo o custo operacional, ele é do estádio. Normalmente, a competição manda alguns especialistas, cada um em uma área, e você tem a contraparte, que é o que a gente chama, que é a pessoa do estádio que vai estar junto com você nisso. Então, você tem a pessoa de tecnologia que vem da FIFA, e você tem a pessoa de tecnologia que é do estádio, que vai mostrar todo o cabeamento, e eu vou dizer, não, mas para mim a competição eu preciso do dobro disso. O estádio não vai gastar o dobro. Então, então você dá os cabos e eu instalo e te ajudo a instalar. Então, normalmente, num jogo, uma das coisas mais caras é a iluminação. Tanto que quando a gente vai fazer teste de LED, a gente tem que dizer, olha, eu vou fazer teste de LED, tal hora, e aí o estádio começa a ligar, né? Já acabou, porque é muito caro manter o estádio totalmente ligado. Por isso, quando a gente chega no estádio, às vezes a luz está mais ou menos, depois começa a ficar potente, aí você tem estádio, depois a gente pede luz de serviço. Significa que pode desligar e deixar a luz de serviço, porque eu preciso desmontar tudo que foi montado para a competição. Você tem as pessoas, né? Você tem orientador de público, você tem bilheteria, que é muita gente, você tem a galera o pessoal, a galera, ó, por isso que eu não posso trabalhar com protocolo. Você tem a equipe de catraca, que vai estar ali, você tem a equipe de limpeza, você tem a equipe de limpeza designada muitas vezes para ficar em vestiário, aí você tem a questão dos vestiários em si, a parte de iluminação, as banheiras que têm que ser ligadas na hora específica, você tem gelo chegando na hora específica, porque depois eles fazem a crio, né, que agora está super na moda, que é para recuperar a musculatura o mais rápido possível, então às vezes os jogadores fazem isso. Essa é a parte de vestiário, aí você tem que receber a imprensa, normalmente os estádios é quem dá os banquinhos que os fotógrafos vão sentar, tem toda a parte de cabeamento, de broadcast, que é quem faz a transmissão, tem a área onde eles ficam, tem as cabines que eles alugam, e aí é interessante porque quando a gente começou a fazer jogo aqui, as rádios ocupavam as cabines, só que a rádio não é detetor direito, e aí a rádio não queria sair da cabine, e aí tem que sair. E aí essa negociação é o estádio que tem que fazer, que é, por exemplo, eu sou Rádio Globo e eu faço todos os jogos, tudo bem, mas desse jogo você não faz. Então, e aí tem que ceder cabine. Tudo isso você tem que pensar segurança do primeiro ponto ao último, você tem a chegada dos jogadores que tem que ser cronometrada, os 2 ônibus não podem chegar juntos, se chegar junto, um ônibus fica fechado, os jogadores descem, depois de 5 minutos é que descem os outros, porque você tem captação de imagem desses jogadores que vão na TV. Tem a equipe de administração do estádio mesmo, que tem a sala deles, e eles cuidam de toda a parte de iluminação. Tem estádio que é tudo automático, tem um tablet, você faz tudo automático. Tem estádio que alguém tem que subir e ligar disjuntor, desligar disjuntor. Vai de cada estádio, tem estádio que tem telão, tem estádio que não tem.
Aí tem a parte de irrigação, tem estádio que tem drenagem, tem estádio que não tem drenagem, então faz aquelas poças de água, tem que parar jogo, se tiver coisa com raio. Tem um pessoal que cuida só de meteorologia, por exemplo, porque o futebol, se tiver muita chuva e tiver ameaça de raio, você tem que parar. Então ficam pessoas só acompanhando para ver se tem possibilidade. Às vezes falam assim, caiu um raio, eu fiz agora um jogo na Costa Rica, e a Costa Rica no inverno chove todo dia depois das 2. E chove de raio. Então a pessoa fala, caiu um raio a 15 quilômetros. Eu já teria saído, né? Mas eles ficam. Caiu um raio a 10 quilômetros, suspende o jogo. Aí suspende o jogo, fica parado, você tem que pensar alimentação para essas pessoas. Então é uma operação muito grande, assim, de pessoas envolvidas. Aí quando você pensa voluntário, por exemplo, quando o evento é grande, voluntário não pode pegar peso, voluntário você não pode gritar com o voluntário. Tem voluntários que são muito proativos, porque eles estão na área, né? O voluntário, ele já é jornalista, ele já é fisioterapeuta, ele quer estar na área médica, ele já faz marketing. Por exemplo, eu tive um cara que foi meu voluntário na Copa, que ele era gerente da Adidas. E ele queria ser voluntário e foi ótimo, porque eu entregava para ele. Porque tem gente que acha que voluntário é incapaz. Não é, gente. Voluntário é gente que nem a gente. Pensa, faz tudo. Aí tem gente que fala, não, meu voluntário... Hoje eu boto tudo para trabalhar. E são ótimos. Então, assim, tem que ter uma gestão, tem que entregar brinde, tem que... Porque se o voluntário não vai, você tem um problema sério. Porque você não faz um evento desse sem voluntário. Então, são várias, como eu falei, várias áreas no início, mas são todas integradas, e aí você tem que ter uma pessoa, que normalmente é o venue manager, que a gente chama, que é essa pessoa da integração, que é uma pessoa que vai ficar realmente... Parece besteira, mas até abrir o portão de um estádio tem protocolo. Você não abre o portão do norte e abre o do sul, não. Primeiro você tem que verificar se está tudo pronto, se tem alguma máquina, se está tudo perfeito, se todas as concessões, né, que vendem as lanchonetes estão abertas, se os funcionários estão posicionados, se a segurança está posicionada. Quando você faz um check com quase todas as áreas, que eles falam tudo ok, aí alguém fala, pode abrir os portões. Aí os portões são abertos. Então, tudo é muito pensado, e a palavra segurança é uma palavra muito forte quando a gente fala de mega evento. Então, terrorismo, a gente cansou de explodir mochila no Maraca. Dava 2, mas pum, só viu pipoco. Então, a gente sempre fala, tá com bolsa, fica com sua bolsa o tempo inteiro, não abandona sua bolsa. Ameaça de atentado. Eu acho que no Brasil ele é difícil de acontecer, mas nos Estados Unidos aconteceu em 98. Então, você tem sempre essa informação, você faz treinamento, como é que tem que ser. Se aparece um bicho, se aparece um cachorro, tudo isso tem que ser pensado, e é a equipe do estádio que tem que controlar. Ou seja, é bizarro o negócio, né? Bizarro. É maravilhoso. Não, A festa não, assim, é super interessante, porque eu, torcedora, chego, né? Primeira coisa que a impressão é que você entra num curral, não sei se você vai entrar. E ela tem todo um objetivo, é para não acontecer todo mundo entrando ao mesmo tempo. Exatamente. Aí você vai com aquela. Vai andando, fica irritadíssima, né? Quer dizer, oh, meu Deus, eu nunca chego no portão, aí eu entro. Depois, pensando, eu falei, não, isso aí tem todo sentido. Quando eu vi aquele evento lá no. Desses torcedores tentando invadir, foi que eu me liguei. Eu falei, caraca, aquelas gradezinhas são para evitar essa onda, né, de pessoas entrando de uma vez só. Aí você entra, você vai ver aquelas pessoas todas, e a gente tem contato com o vendedor do chopp, a gente tem da pipoca, a gente tem contato com os seguranças que ficam lá vendendo, o pessoal que vende as roupas, né, e tal, mas a gente não tem ideia. Não, é muita coisa. É muito grande. E o orçamento é interessante, reunião. Viu? Eu creio que você esteja tendo algumas ideias aí de trabalhos, né? A questão de planejamento mesmo. Eu ia tirar uma dúvida com você, quando você falou de questão de países que às vezes não têm a cultura que o Brasil tem com o futebol. Como que a gente faz para tentar captar a questão do marketing esportivo? Porque são estratégias diferentes. Eu estou aqui no Brasil, eu tenho diferentes... Queria saber se você tem algum exemplo para trazer assim, de algum lugar que não tenha tanto uma cultura de um esporte e uma alternativa de estratégia de marketing. Não, por exemplo, os Estados Unidos é excelente nisso, porque os Estados Unidos não existe futebol, né? Agora que está começando, o feminino é o mais forte, até como curiosidade que eu fiquei sabendo, eu adorei isso. Lá tem um futebol americano nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nunca existiu esse futebol americano. Então as mulheres não podiam jogar futebol, né? Durante muito tempo foi proibido por lei, porque do corpo, que a mulher nasceu para parir, e se jogar futebol não vai poder ter filho. E lá, na verdade, as mulheres eram proibidas de jogar futebol americano, porque era um esporte muito violento. Então, desde criança, as meninas jogam futebol de campo nosso. Por isso elas são essa referência. Porque lá é estimulado. Lá o machismo não é em relação ao futebol nosso, é em relação ao futebol americano.
Aqui o machismo foi em relação ao futebol, e aí por isso as mulheres foram tão prejudicadas. Agora você começa a ver os times, né, de futebol, você tem o Messi, que chama muita atenção, você tem o Suárez, você tem alguns jogadores estrelas que eles estão fazendo. E aí você começa a ver as marcas vinculadas a esses jogadores. Então, há um tempo atrás, você não tinha camisa de time de futebol lá. Hoje você já tem. A camisa de time é uma excelente maneira de você atingir essas pessoas. Porque você vai ter, e você vai automaticamente expor, né, essas marcas. Nos Estados Unidos, tudo é marca e tudo é name writing. Então, você vai num estádio lá, a sala de imprensa é patrocinada por uma marca. Uma sala de imprensa, eu nunca tinha visto isso. Você vai no lounge VIP, o lounge VIP é patrocinado pela Qatar Airways. Então, eles fazem esse link. A Qatar Airways, quando você pensa, é uma companhia aérea fantástica, vai para o Qatar, maravilhoso. Nada melhor do que estar no lounge VIP. Então, isso são estratégias que eles usam para diversificar o marketing, né? O futebol brasileiro, como ele é essa paixão, quando chega lá, eles não sabem lidar. A torcida do Palmeiras invadiu o Times Square em Nova York e ninguém sabia o que fazer. Você não tem policiamento para isso. E eu acho que hoje, lá, pelo menos nos Estados Unidos, quando você pensa em futebol, a principal estratégia de marketing é realmente as camisas e usar o Messi. Qual é o problema do Messi? O Messi não fala inglês e ele se recusa a falar inglês. Ele talvez até fale, eu não sei se ele virou, porque às vezes vira personagem, né? O Messi não fala inglês, ninguém pode falar inglês com ele. Então, para o país, apesar dele ser a maior estrela do futebol lá hoje, tem essa dificuldade. Por mais que lá também ninguém está falando inglês, né? Lá todo mundo só fala espanhol. Mas eu acho que a camisa do time é uma maneira de você diversificar. Tem algumas ativações, por exemplo, que você pega o jogador e coloca para participar, o próprio atleta, então ele vai fazer uma campanha ou outra. Mas igual é aqui no Brasil, eu acho que não tem, assim. Talvez na Argentina tem, né? Quando você chega na Boboneira, tem marca em todos os lugares. Você olha assim, em cada cantinho da parede eles botam uma marca, e para a gente que tem que cobrir, é horrível, porque, por exemplo, até para vocês entenderem, cada patrocinador ele tem uma cota de patrocínio. Então, quando eu falo muito da FIFA porque eu já trabalho com eles há algum tempo. A FIFA ela tem patrocinador que é da instituição. Então, a Adidas, uma Coca-Cola, elas patrocinam a FIFA. Aí você tem os patrocinadores da Copa. Então, a Copa Feminina vai ter a Budweiser como patrocinadora, vai ter a Lenovo como patrocinadora, que é de computador. E depois você tem os patrocinadores locais, que aí é o time daqui que tem que trabalhar para captar patrocinadores, que às vezes o Itaú chega junto, tem algumas marcas. Cada um tem uma cota. Então, a Coca-Cola, ela tem que ter uma visibilidade muito maior. Então, vamos dizer que essa sala vai ser um congresso da FIFA, e aí eu vou plotar essa parede do fundo toda de Coca-Cola. Aí eu vou ter essas duas paredes de Budweiser, e eu vou ter aqui Itaú e todos os outros locais. Essa tem que ser a minha entrega. Eu não posso entregar para o Itaú a mesma coisa que eu estou entregando para a Coca-Cola. Para vocês terem uma ideia, os gerentes de marketing da Coca e da Ambev, eles andam com régua. Eles fazem a vistoria com régua. Se a marca, se o tamanho da lata da Bud está maior do que a garrafa da Coca, eles têm que refazer a comunicação visual toda. Porque a FIFA não vai gastar com isso. Eles mandaram a arte, foi feita, e eles agiram de má fé. Então, é uma competição muito, muito acirrada entre patrocinadores. E isso também cabe, se a gente vai fazer um evento. Você recebe R$100 mil da Unilever, um exemplo, e você ganha 10 mil do Mercado Livre. Aí você faz um backdrop e bota a mesma quantidade de marca dos dois. Não pode. Não pode. No ano que vem, a Unilever vai querer te dar 10 mil. O que ela ganha te dando 100? Se você não entrega para ela um retorno em visibilidade. Então, isso acontece muito. Eu lembro que na Copa, a Brahma subiu uma lata inflável. E outra coisa, nenhuma atividade, nenhuma ação de marca pode passar sem ser aprovada pela instituição. Eu quero subir com uma lata inflável. Você tem que entrar em contato com a FIFA, dizer como é que é o projeto, e a FIFA vai dizer se autoriza ou não. Só que acaba sendo um marketing de emboscada, mesmo sendo patrocinador, porque ele vai e sobe com a lata inflável, e você está passando e olha e fala, por sorte, eu já não comia mais no estádio, eu gostava de bater perna. Eu sou igual a Nazaré Tedesco, eu gosto de bater perna. Aí eu vi a lata e liguei, tem uma lata inflável subindo aqui, mas eu poderia não ver. E a lata ia ficar. Então, esse cuidado, ele também é muito importante em relação ao marketing esportivo.
No sorteio da Copa, o Itaú, eu gosto de trazer sempre o exemplo do Itaú, porque eu acho o Itaú um gênio do marketing. As campanhas que eles fazem são geniais. Agora a Fernanda Torres, gente, maravilhosa. As sacadas são muito boas. E eles resolveram que eu colocar as bicicletas do Itaú no sorteio da Copa. Essa era a ativação. Minha ativação é colocar minhas bicicletas. E é um resort na Bahia imenso, que bicicleta, meu Deus, salva a vida de todo mundo. Porque eu andar naquele sol de 26 graus, mas é sol. E aí ele falou, escolham os lugares. E aí, às vezes, você tem gente indo que não é do marketing, mas você precisa que alguém vá visitar a Costa do Sauípe. E aí a pessoa que foi era de alimentos e bebidas, ele olhou e falou, esse ponto, esse ponto e esse ponto. E um desses pontos era em frente ao hotel onde a FIFA ia ficar hospedada. E o Itaú, ele não economiza. Ele fez um projeto que as bicicletas eram todo, Itaú, tudo laranja. Você enxergava aquilo de qualquer lugar. Quando uma parte porque tem a FIFA Zurich e a FIFA Brasil. A FIFA Brasil chegou primeiro. Quando a FIFA Brasil viu aquilo, em frente ao hotel onde a FIFA ia ficar, eles enlouqueceram. Ele falou, pelo amor de Deus, desmonta isso aqui agora. Você tem 2 dias para desmontar e montar em outro lugar. Porque você não pode dar para o Itaú uma visibilidade maior que a Adidas, maior que que a Coca-Cola. E isso é complicado. E eles tiveram que desmontar. E eles nem reclamam. No fundo, acho que eles já sabem, sabe? Mas eles fazem. Eles fazem as fotos, eles postam. Isso é muito complicado. Tem patrocinador que não gosta de fazer ativação. Tem um patrocinador mesmo, não vou dizer o nome, mas todo evento que ele está, ele fala, vou montar uma lanchonete e vou vender os meus produtos. Não faz. Não faz. Também a gente não tem como obrigar esse patrocinador a pensar uma ativação. Então, o que eu vou te entregar é isso aqui. Se você quiser fazer alguma ativação, você me fala e a gente pensa. Ele não faz. Então, tem marca que às vezes aparece mais do que esse patrocinador, que é um patrocinador da competição, porque ele também não pensa a ativação. E também não dá para a gente ficar oferecendo, participando do processo criativo, né? Normalmente eles contratam agências para isso. Mas foi interessante essa do Itaú. Imagina. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Alguma dúvida em relação a essas situações todas de jogos, de valores, custos? Nada? Valores ela não vai saber. Não, os valores são secretos. Mas eu amei que você viesse hoje aqui. Amei mesmo, porque para a gente essa visão, a gente não tem essa visão. Né? O contador ele é muito, acho que fica muito dentro da caixinha, né? Da nossa caixinha, da nossa ideia, né? E entender, e essa conversa, né, com outras áreas de conhecimento, para nós é muito enriquecedora, foi muito legal, adorei mesmo. E vamos pensar nos futuros planos aí que a gente vai ter pela frente, né? Só trazendo um gancho que você falou dessa parte financeira, a gente realmente não se envolve, mas são centros de custos, né? São vários centros de custo. Às vezes uma área tem um centro de custo, às vezes algumas áreas são abarcadas por um centro de custo. Quando você vai para a competição, para o dia dos eventos mesmo, você tem até uma caixinha para pequenas coisas, às vezes tem um cartão corporativo que você usa, mas a depender do valor, todo problema que precisa ser solucionado com o recurso, né, você tem que escalar. Você escala e aí vai pedir autorização, porque tem que ser tudo muito bem controlado por questões de auditoria. Né? E também, assim, a visão do macro, né, aquela visão ampla do evento, né, requer muita experiência e muito estar dentro, né? Sim. Muito estar dentro vivendo aquilo ali. E eu vou te dizer, a pesquisadora que está se coçando, né? Já tendo ideias assim para ver, porque essa participação de dentro para nós é muito importante, porque a gente não tem. Né? E para conseguir dados, informações e pesquisar, coisas que podem ser, tem coisas que são sigilosas, né? São do projeto, né? São da gestão, mas tem informações que a gente teria condições de ter acesso de forma macro também, mas que dão para a gente enriquece muito qualquer tipo de busca científica, né? Quando você procura, por exemplo, a Arena Fonte Nova, você consegue muita coisa em relação a números, porque é uma público-privado. Acho que o Maracanã também você consegue muita coisa de números, porque também é público-privado. Então é transparente, né? Dá para ter uma ideia de valores ali, tipo manutenção de campo,
bem por alto, mas dá para ter uma ideia de como é caro. Não é operar no caro. estádio. Eu já tinha uma ideia do que o Maracanã é caro. Uhum. Né? Eu tenho ideia de que manter o Maracanã... Tem muita gente muito repórter, eu não vou dizer nomes, né? Que falam muita besteira. Porque o Flamengo tem que o Maracanã é do Flamengo. Não é, gente. O Flamengo... Eu não sou muito... Eu, como contadora, eu não sou muito a favor do como aconteceu com o Corinthians, deles pegarem o recurso interno e aplicar numa imobilização absurda que foi feita. Aquilo foi um erro grotesco da gestão que fez a aquisição. Hoje a dívida do Corinthians gira em torno de 2 bilhões de reais. Pagando preço até hoje. Pagando preço e não vai pagar nunca. Não vai pagar nunca. Então, eu sempre falei, Flamengo vai ter estádio desde que se abra uma empresa com participação de investidores externos e que joguem dinheiro ali. Se for do Flamengo, eu sou contra. Eu não sou nem sócia que tenha direito a voto, nem nada, mas como contadora eu vejo que é um desastre para o clube. É um desastre. Então, e eu sempre soube que o Maracanã, olhando assim na magnitude do estádio, fosse caro, realmente. Caro, não tenho ideia do montante. Mas o Flamengo hoje consegue ter uma receita de bilheteria de match day razoável, né? E não sei se chega a ter um superávit da transação, do evento em si. Mas ele tem jogos da Libertadores que eles oferem 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Né? Então, eu creio que, como o custo praticamente deve se manter mais ou menos na mesma magnitude, eu creio que eles consigam oferecer um superávit em determinadas partidas, né? Mas vendo um estádio como o Maracanã, ele é inviável para qualquer clube que tente usar ele, vai ser inviável economicamente, entendeu? Então, por isso que eu sou a favor de um estádio mesmo, mas com esse perfil, né? Sim. Essa questão do investimento privado, investidores que venham colocar seu recurso ali para... Agora, essa magnitude de marketing eu não tinha a mínima ideia, né, do tanto que se envolve, né? Por isso que nessa briga do que não existe, né, que é essa liga brasileira pelos direitos de pay-per-view Exatamente. Das transmissões, né? Mas é muito interessante, muito legal. Que massa, fico feliz, agradeço a presença de todos também. Obrigada a vocês aí. Você também é da turma? Não, você é da extensão, né? Então, tinha uns 3 alunos aqui da extensão, tem os alunos da minha turma aqui, da disciplina de Contabilidade Financeira Aplicada a Entidades Desportivas. A Thaís está ingressando agora no projeto também com a gente, começando. E eu espero que esse episódio tenha um alcance bem legal para outras pessoas que vão ter uma ideia bem interessante sobre como funciona um evento esportivo. Tá? Então, o pessoal que vai assistir pela frente, a gente fez com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem também do episódio, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal.